Muito boa noite a todos. É uma honra, um prazer estar fazendo esse exercício juntos, né? Eu gosto de pensar que a gente se condena à infelicidade quando põe muitas condições para a felicidade. Eu, para ser feliz, preciso ganhar na loteria, preciso ganhar na Mega Sena, preciso casar com uma celebridade, preciso ter o nariz de fulano, preciso ter... E a gente vai condicionando a nossa felicidade a coisas que muitas vezes transformam essa felicidade em impossível. Eu acho que há uma felicidade possível. Felicidade de estar no lugar certo, em companhia certa, arrumando para o caminho melhor, é uma felicidade possível. E ela se constrói dia a dia tomando boas decisões. Então nós hoje tomamos uma decisão de estar junto com outros buscadores. Perfeitos, ninguém. Iluminados, muito menos. Mas estamos a caminho. Na luta. Estar a caminho é uma grande coisa. É uma grande coisa. Então, parabéns para todos nós e muito obrigado pelos espíritos familiares e guardiões que conseguiram convencer a gente de estar aqui hoje, né? Apesar de tantos outros convites do mundo, né? Então, hoje nós viemos pensar sobre uma passagem do Evangelho em que pessoas falam para Jesus que querem segui-lo. E ele alerta: você quer mesmo me seguir? Mas eu não tenho nenhuma pedra onde encostar a cabeça. Você quer mesmo me seguir? Hoje é bem cômodo para nós nos dizermos cristãos, né? Mas a gente sabe que houve um tempo em que dizer-se cristão, declarar-se cristão, era aceitar uma sentença de morte antecedida de tortura, de humilhação, de confisco de bens. Aos cristãos se dirigiu uma das muitas campanhas de limpeza étnica, de perseguição que o mundo teve. O mundo já perseguiu muita gente, né? Nós já tivemos um sistema de opressão e de exploração dos negros, nós já tivemos um sistema de perseguição dos cristãos, depois os cristãos se transformaram em perseguidores, dos árabes com as cruzadas, dos judeus com a Inquisição, e os judeus também se tornaram perseguidores depois de ter sido escravizados. Perseguiram também os palestinos e mesmo o primeiro assassino de cristãos, o primeiro coordenador de uma campanha de cristão foi Paulo de Tarso, um judeu, a mando do Sinédrio. Então esses ciclos, parece que a gente fica, se a gente assistisse o filme da vida assim rapidinho, a gente ia perguntar: mas quando que vai acabar isso, meu Deus do céu? É sempre o mesmo roteiro, a gente só se alterna na posição de algozes ou vítimas. Que é o gato e o rato, né? Fica só trocando, né? Pois é. Qual é a graça que tem isso? Parece que a última notícia que a gente vê de um míssil judeu indo para a Palestina, ou um homem-bomba palestino indo para Israel, você fala assim: mas essa notícia é de hoje ou é do ano passado? Ou é de 10 anos atrás? Há um tempo atrás tinha aquelas famílias do Nordeste que um matava o tio do outro, porque um do outro matou o avô do outro. E a gente pergunta: quando que vai acabar isso? Sabe qual é a pergunta desses que nos trouxeram hoje? Quando que vai acabar isso? Nós também estamos nos círculos de vinganças mútuas, nos alternando. Muita gente mal informada vem para o Espiritismo e fala assim: eu estou sofrendo influência espiritual, eu quero que você afaste os maus espíritos. E aí, se tem alguém com uma mediunidade mais lúcida, pode falar assim: eu vou ter que afastar o seu espírito. Porque dos dois, quem fez mal na relação foi você. Você é o obsessor do outro espírito. O outro espírito está congelado na vingança. Mas na vingança por quê? Por que ele te escolheu para vingar de você? Não gostou dos seus olhos, não gostou do seu time de futebol, não gostou... Não.
você o prejudicou muito. Você foi incapaz de perdoar como ele também foi. Então, é muito importante que a gente, olhando a vida hoje, que a gente sim se espante com a má qualidade dos homens, com a má qualidade da humanidade, mas perceba que nós estamos juntos. Porque tem brasileiro que gosta de falar mal de brasileiro. Não, porque o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo. Aí você pergunta, qual a sua nacionalidade? Você que está criticando. Não, porque nós estamos juntos. A não ser que tenha errado o computador de Deus e você caiu em classe errada. A chance que tem de você ser também, como outros, farinha do mesmo saco, porque a escola de Deus é perfeita. Se os nossos professores são corruptos, se os nossos professores são pedófilos, nossos professores políticos são corruptos, nossos professores religiosos são abusadores sexuais, usam o espaço religioso para dar vazão às suas taras sexuais. Por que isso? Por que nós estamos sofrendo o que estamos sofrendo? Por que nós somos do jeito que somos? A gente pode imaginar uma confeiteira que, querendo fazer bolos redondos, só usa formas quadradas. E põe a massa nas formas quadradas e se revolta depois, puxa, só sai bolo quadrado. Caramba! E de tanto sofrer com bolos quadrados quando ela queria bolos redondos, aparece alguém do lado dela com um bolo redondo lindo e com uma forma redonda e fala para ela, e essa confeiteira fala, nossa, que bacana! E aí quando sai a pessoa que apresentou o bolo e a forma redonda, ela pega de novo a sua forma quadrada e recomeça todo a fazer bolos quadrados e brigando com a vida. Puxa, a vida é injusta, só me dá bolos quadrados quando eu queria bolos redondos. Nós temos formas para os seres humanos também. Vocês sabiam que a gente tem formas? Nós temos formas. E a escolha das formas é que vão definir o formato do nosso bolo que vai sair do forno. Quando a Bíblia fala contra a idolatria, ela é muito mal compreendida. Os cristãos acham que idolatria é ter imagens, esculturas, ou ter imagens, pinturas. Então, determinadas correntes de cristãos são contra o que eles chamam de ídolos, achando que ter ou não ter imagens é o que faz a idolatria. Sabiamente, o senso comum considera jogadores de futebol ídolos, cantores da música ídolos. O nosso linguajar é tão interessante que a gente chama as moças que andam nas passarelas de modelos. São o quê? Formas de seres humanos. Não é à toa que nos Estados Unidos você tenha tantas pessoas querendo resolver os seus problemas com armas. Por quê? Como é que eles resolveram a questão indígena? Como é que eles resolveram a questão da escravatura? Tudo foi com armas. Ah, eu discordo de você, você não concorda com o que eu penso, vamos para bala. Então, com isso você vai formando uma cultura, os modelos vão formando culturas, vão moldando comportamentos. E quando nós começamos a idolatrar pessoas, isso vai moldando o nosso comportamento. E é importante a gente perceber a idolatria na sua essência, não na sua aparência de imagens ou de estátuas. Certamente não é isso. Idolatria é uma questão muito séria. E nós, ao tentar moldarmos o nosso comportamento, estimular essa cultura da idolatria, a gente está se direcionando para ser como os nossos ídolos da terra.
Porque o que é idolatria? Idolatria é você absolutizar características e evoluções que são relativas. Então, por exemplo, quando você pega um ídolo, ele vai ser entrevistado, se pergunta as coisas mais corriqueiras, esperando que o ídolo, que é um bom jogador de futebol, seja bom em tudo. Não, ele é apenas um bom jogador de futebol. Às vezes é um mau pai, que não reconhece filhas tidas fora do casamento como o maior dos jogadores de futebol que esteve aqui em Santos. Não reconheceu, comprovou pelo DNA e mesmo assim não chamou para o seu convívio, não reconheceu. Ah, porque é bom jogador. Essa falácia de que os bons numa coisa são bons em tudo, foi inclusive referendada pela ciência. Certamente, as pessoas têm aqui mais ou menos a mesma idade, talvez vocês tenham feito teste de QI. Sabe o que é o teste de QI? Teste de QI é um teste que você faz e que naquele tempo se pensava quem tiver mais pontos é superior a quem tiver menos pontos. Porque se pensava que havia uma inteligência só. Olha que coisa interessante. Naquele tempo se pensava que o ser humano tinha uma inteligência só. Hoje depende da corrente de entendimento, mas há teóricos que falam em 9 tipos de inteligência. Então a pessoa pode ser muito boa na inteligência lógico-espacial, que faz com que eu chute uma bola aqui e rapidamente calcule na minha cabeça a força, as influências do meio e aonde ela deve cair. Isso é um tipo de inteligência típico. A inteligência matemática é outro tipo de inteligência. A inteligência de linguagem é outro tipo. Coisa que nós já poderíamos ter aprendido há mais tempo, cá entre nós. Porque na nossa sala de aula tinha gente que para jogar bola era ótimo e que não acertava nada em matemática. E tinha gente que era boa em português e que não podia jogar bola de jeito nenhum. Então, há inteligências específicas, a gente sabe disso há muito tempo, mas caiu na falácia do teste de QI. E o teste de QI é um bom símbolo da nossa idolatria, porque a gente acha que quem é bom, Silvio Santos, achando que tinha tido um sucesso como empresário, seria ótimo também para ser presidente da República. De onde que ele tirou isso? O Pelé, porque tinha sido um excelente jogador de futebol, a mesma coisa, pensou que ia ser um ótimo presidente da República. Como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? E a gente vai absolutizando capacidades que são relativas. Isso é a idolatria. Isso é você não ver as diferentes facetas humanas e ficar fascinado por uma faceta. Isso a gente faz não só com os jogadores de futebol, artistas, cantores e ídolos de todos os tipos, mas a gente também idolatra filhos, a gente também idolatra maridos, esposas, pais. A gente idealiza as pessoas e não vê mais nada. Quem nunca teve um amigo ou uma amiga que estava entrando numa furada, todo mundo falava para ela: meu amigo, saia dessa, tu está entrando numa furada. Não, é uma ótima pessoa. E demorava muito para entender porque eram os óculos cor-de-rosa dela que achava que tudo era cor-de-rosa. Às vezes essa pessoa somos nós mesmos. Muitos de nós já entramos em furada porque a gente olhava para a pessoa e imaginava o que a gente estava querendo, não o que estava lá de verdade. São as idealizações que a gente faz, até estimulados pelo ideal romântico. O ideal romântico fala que nós somos metades ambulantes. Você já imaginou isso? Meio nariz, meia boca, um olho, uma orelha. Nós somos metades ambulantes. É nesse ideal que nós somos formados. O coração é a união perfeita de duas metades. Antigamente se falava que a esposa e o esposo era a minha cara metade. Olha que expressão saborosa. Nós temos meia cara.
Uma pessoa só vai ser feliz quando encontrar o seu par perfeito, a tampa da panela, a outra metade da laranja. E nós éramos metades ambulantes andando por aí, esperando para ser felizes o príncipe ou a princesa encantada. E assim nós fomos formando em cima de idolatrias externas, modelos ruins. Não é à toa que a humanidade esteja moralmente complicada, porque os nossos ídolos, tem uma música do Cazuza que fala: meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Nós temos ídolos, as nossas formas, a gente até fala que quer fazer bolo redondo, mas as nossas formas são quadradas, Nós temos escolhido livro de história. Vamos lá. Vocês se lembram de livro de história? Os personagens que a história destacou, quem foram? Sanguinários terríveis. Os espíritos falam que um dos karmas coletivos do Brasil, por exemplo, é a Guerra do Paraguai. E os ídolos das nossas Forças Armadas são todos oriundos da Guerra do Paraguai. O patrono do exército é Duque de Caxias. O patrono da marinha também vem da Guerra do Paraguai, que foi o quê? Imagina hoje Argentina, Brasil e Uruguai se unindo numa guerra contra o Paraguai. Imagina. Tem lógica isso? Nós massacramos aquele país. Nós fizemos um genocídio na América Latina. O outro karma é a escravidão negra, o karma coletivo que nós temos. Essa idolatria que nós temos foi o que possibilitou que um povo tão culto, talvez um dos mais cultos da Terra, acreditasse no nazismo. Não pode isso. Um povo que teve filósofos de primeira linha, autores clássicos, compositores fabulosos. E como é que esse povo foi acreditar nessa bobagem? Como é que foi cair? O outro povo aliado a esse, também um dos povos mais cultos da história, o povo italiano, também foi cair na mesma falácia. Por quê? Sempre baseado na idolatria. A política brasileira não teve pessoas que praticamente pararam de pensar para pensar tudo de acordo com um certo ídolo? Eu não vou falar qual, para a gente não entrar na briga do vermelho e do verde atualmente. Antes era vermelho e azul. Mas a verdade é que nós transferimos responsabilidades. A gente transfere decisões que deveriam ser nossas para outros. Quando a gente idolatra filhos, a gente transfere realizações que deveriam ser nossas para outros. Quando a gente acha que um marido ou uma esposa vão nos planificar, a gente transfere responsabilidade para os outros. Gosto muito de uma história que era um encontro de casais de uma certa religião, e aparece sempre, quando junta bastante gente, sempre aparece alguém para agitar, para fazer palhaçada na frente, como no caso, né? E aí ele colocou lá um slide falando: seu marido lhe faz feliz? Né? Isso é muito precioso. Por quê? O que ele queria com isso? Que a mulherada entrasse numa competição para ver quem elogia mais o marido. E efetivamente deu certo, até a metade. Aí começou: o seu marido lhe faz feliz? Aí ela começou: nossa, meu marido é fantástico, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Aí passou a palavra para a outra falou: não posso ficar para trás. E dobrou a aposta, né? Não, meu marido é e foi aumentando, que já não tinha mais para onde ir. Até que chega na chata. Sempre tem uma figura chata. Chegou a vez dela e ela: meu marido não me faz feliz. Parou o salão, todo mundo virou e olhou não para ela, meu marido, olhou para o marido. E as imaginações, eu imagino aqui, que começaram as mais variadas. E ela percebeu o constrangimento e falou assim: meu marido não me faz feliz, porque a tarefa de me fazer feliz não é dele, é minha. Você sabe bem.
acabou com a dinâmica do palhaço. O cara estava todo empolgado, estava dando certo, estava todo mundo se animando, e ela acabou com o cara. A tarefa de uma pessoa, da felicidade de uma pessoa, não é do marido, não é nos filhos que a gente se realiza, não é um líder religioso que diz o que a gente tem que fazer para entrar no reino dos céus. Paguem o dízimo e louve bem alto. E a pessoa? Cumpram os sacramentos e vocês entrarão no reino dos céus. Aí a pessoa batiza, crisma. Aí ouçam bastante palestras, deem cestas básicas, tomem bastante passe e vocês estarão bem. E com isso tudo, com a idolatria que a gente faz na política, que é transferir responsabilidades para homens de uma coisa que é de Deus, por causa disso, hoje no mundo espiritual tem um Hospital Esperança, um manicômio voltado apenas para religiosos. E conta-se que tem uma ala enorme para os espíritas. Vocês não precisam ficar preocupados. É presidido pelo Eurípides Barçanufo. Pois é. Vocês não precisam ficar preocupados, não precisa procurar no livrinho do plano de saúde, porque era espiritual. Mas vai ter vaga para todo mundo. É um manicômio ótimo para nós. E a pergunta é, por que o religioso enlouquece depois que morre? Que dão mais trabalho que os que não são. Pois é. O religioso é um ser que cumpre as obrigações humanas, como essas todas que eu já falei, e quando morre, tapete, ele espera, né? Tapete vermelho, anjinho para um lado, anjinho para o outro, trombeta, Jesus no final marcando uma audiência com Deus. É o mínimo que eu preciso fazer. E aí ele chega lá e ele percebe que não é bem assim. Que todos os ritos humanos que ele cumpriu não o deixaram de bem com Deus. Porque Jesus nunca falou, pague o dízimo e entrarás no reino dos céus. Jesus nunca falou, tome a extrema-unção e você morrerá bem. Isso é tudo humano. Se nós pagarmos dezenas de cestas básicas, só o ato de pagar a cesta básica não é caridade e não melhora ninguém. Ah, mas não é caridade? A caridade, o que é a caridade? É interessante que o nosso dilema sobre caridade pega os dois significados da palavra caro, de onde caridade vem. A origem da palavra caridade é de caro. Caro tem dois significados. O que é uma coisa cara? Que tem um custo alto. Então, uma linha de significado de caro é ligado à matéria, ao preço, ao dinheiro. Outra linha de caro é o quê? Querido, meu caro amigo, meu caro senhor, meu caro irmão, no dizer da música do Chico Buarque, meu caro amigo, né, que ele usou a linguagem de carta para fazer uma música. E a gente está no meio desse dilema, achando que caridade é dar dinheiro, é dar roupa, é dar cesta básica. Pode ser? Pode, mas não é pela cesta básica, pelo dinheiro, pelo cobertor. Pelo sentimento que a gente imprime naquelas questões. Evidentemente, é um sentimento. Se você vai dar um quilinho de fubá, e você faça uma oração, imagine aquele fubá sendo cozido e podendo ajudar e nutrir e limpar as pessoas e energizar aquela pessoa. O fubá pelo fubá não melhora ninguém, nem quem recebe. Bom, quem recebe ainda pode ter lá seu benefício. Nós precisamos perceber inclusive os prejuízos materiais que a gente recebe da vida. Por que eles chegam? O Evangelho fala que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Será, isso é só uma especulação, será que aquela pessoa que dispõe do seu recurso, do que lhe sobra pelo menos, quem sabe do que lhe falta, será que ele vai precisar ser roubado? O que será que o roubo tem como mensagem? Se veio pela dor, é porque antes teve uma lição do amor que você não aprendeu. O que tem isso? É só uma especulação, porque a gente não tem bola de cristal para entender o que vem. Mas
Está lá no Evangelho, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Se eu tenho recursos a mais, se eu poderia simplificar minha vida, não ser escravos das pseudo-necessidades que o consumismo me passa, e eu continuo complicando. Vocês já repararam como a gente complica a vida da gente? Não, se você gosta de vinho, aí tem um vinho de uma safra tal, tem um carro assim, e a gente vai complicando, como a gente falou no início, complica a felicidade, sofistica. Você vai falando, não, tem um azeite que é extra virgem, daí primeira, nossa, mas tem um monte de coisa, você vai sofisticando, e aquilo tudo caro, e aquilo tudo envolve muito dinheiro, e tudo muito sofisticado. Tem garrafas de vinho que são vendidas por 100 mil reais, tem carros que são vendidos por vários dezenas de milhões de reais. Por que complicar tanto se todos os nossos moldes, ou pelo menos aqueles que nós dizemos que são nossos moldes, tinham a marca da simplicidade? Vamos lá. Vamos começar pelo nosso. Chico Xavier era um exemplo de simplicidade ou não? Totalmente. Entre as muitas qualidades, certamente era uma pessoa simples. Mahatma Gandhi era uma pessoa que optou pela simplicidade ou não? Um dos símbolos de Gandhi é ele tecendo o fio que comporia a sua túnica. Ele andava com castanhas e azeitonas nas suas longas caminhadas, porque eram os alimentos que guardam mais energia em pouco peso e pouco volume. E ele andava com castanhas e azeitonas. Buda, príncipe Siddhartha Gautama, com um reino e riquezas e mulheres e poderes à sua disposição, ele abre mão de tudo para ser um mendigo que anda a pé, ensinando o povo. É uma opção pela simplicidade. E Jesus, que é o início da nossa conversa, você quer realmente me seguir? O que Buda acharia dos templos budistas? O que Jesus acharia dos templos cristãos? Imagina Jesus entrando no Vaticano. O que tem a ver? Nada. Uma vez eu li num livro, acho que foi Bacelli que falou, e eu não sei se isso é excesso ou não, eu não sou juiz do mundo, graças a Deus, que Chico, quando foi para Uberaba, fundou um primeiro centro, e depois rompeu silenciosamente com esse centro, quando eles estavam fazendo grandes campanhas para colocar ar-condicionado no centro. Ele era contra, porque ele achava que aquilo afastava as pessoas mais simples. Eu não estou fazendo juízo de valor. Quando esquenta bastante, eu gosto muito do ambiente com ar-condicionado, mas eu não tenho estatura para medir isso. Você vai fazer aquelas viagens para Uberaba, tem um dos centros, as pessoas relatam, que é com chão de barro, né? A força que tem a simplicidade. Quem era João Batista? Segundo Jesus, João Batista era o maior entre os nascidos de mulher. Só isso. E segundo Jesus, João Batista era o Elias que retornou. Então, a estatura desse homem é fantástica. Como ele escolheu viver? Né? O Evangelho nos apresenta ele com roupa de peles de animais e comendo mel silvestre, vivendo no deserto. E por que nós achamos que a vida espiritual é cheia de dourados, ouros, cerimônias, tecidos ricos? Quem disse? Essa nossa trajetória espiritual é realmente de enlouquecer. Hospital Esperança, lá vamos nós. Hospital Esperança, lá vamos nós. Será que a gente pode não cair na falácia do você precisa? Do você ainda não tem? Teve há um tempo atrás uma propaganda da tesourinha do Mickey que foi tirada do ar pelo Conselho de Propaganda, que era uma criança mostrando para outra e falando: eu tenho, você não tem.
Por que a gente cai nessa esparrela e se acha menos quando encontra uma amiga no shopping cheia de sacolas e você só foi lá para passear mesmo porque o negócio está feio, não consegue nada, não é? Por que você se sente menos no final de ano quando um cunhado seu chega com o carro do ano e você olha para a garagem e fala xiii? Sai de casa todo feliz, no lixo do vizinho tem aquele papelão fininho, grande, e você lembra do tubo de imagens que está na sua sala e você se sente menos. É importante perceber isso. Nós nos sentimos menos porque foi colocado na nossa cabeça que quem tem menos é menos. Isso foi colocado. Você vai falar, eu acho que a propaganda não tem força. É? Você acha mesmo que a propaganda não tem força? A propaganda, a mídia, toda a televisão, rádio, internet, nada disso funcionaria sem a propaganda. O esporte do mundo não funcionaria sem a propaganda. O show business, a cultura do mundo, não existiria sem a propaganda. E quem patrocina a propaganda está fazendo a propaganda porque ela não dá certo. Deve ser isso. Como assim? Colocando tanto dinheiro e fora a propaganda política. Porque um dos inventores da propaganda moderna foi o ministro da propaganda do Führer. Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, mostrou a importância que tem a propaganda para formar mentes, forjar mentes e eu poder comandar uma sociedade. Os bumbos que tocavam enquanto ele falava, os gestos, os movimentos de massa, tudo era calculado. E você acha que não tem importância? E nossos filhos ficam 4, 6 horas na frente de uma televisão, 26 horas na frente de um celular, não sei. É impressionante, e a gente ouvindo essa massa de informação falando, você fale pelo que você tem, você fale pelo que você tem, o tempo todo. Isso não forja a nossa cabeça? Claro que sim. Qual é o molde? Nós nos dizemos cristãos. Qual é o molde que molda nós? Nós somos uma massa amorfa, como a massa do bolo, que é moloide, que se encaixa em qualquer forma. Aonde você tem colocado a massa do seu bolo? Em que forma? Na forma do consumismo, na forma do romantismo ou na forma de Jesus? Na quadrada. E sai bolo redondo? Como a gente vai querer que saia bolo redondo? Como a gente vai querer que haja políticos que pensem no bem comum? Como a gente vai querer que tenha líderes religiosos que pensem na efetiva elevação espiritual do seu rebanho? Como? Se nós todos estamos envolvidos num processo de idolatria e de idealização que nos leva para a inveja, para o consumo, para a frustração, para a loucura. Para a loucura. É um alerta que a gente pode fazer e que talvez se deva fazer agora. Será que eu preciso de tudo isso? Meu irmão começou a ler, passei alguns livros, ele gosta bastante de história, passei A Caminho da Luz, passei Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, são Exilados de Capela, porque eu acho que são 3 livros que falam muito da origem, falam da história, falam da missão dos povos. Ele chegou assim, mas será possível que ninguém que reencarna tem sucesso, cumpre? Todo mundo que vem para cá dá com os burros na água? Porque o cara faz uma proposta, vem para cá e dá errado? Nós temos sido os especialistas nisso. 5, 10, 15, 200 mil anos depois de várias reencarnações, a espécie humana tem 200, segundo a ciência, 200 mil anos na Terra, o Homo sapiens sapiens. Nesses 200 mil anos nunca ficou sem um mestre, nunca ficou sem um orientador. Antes de Cristo
vários, Hermes Trismegisto, Lao Tse, Siddhartha Gautama, vários outros Budas também, Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois de Jesus, com Jesus veio Elias redivivo através de João Batista, mas à volta dele uma série de outras pessoas, outras almas de estirpe, como Maria de Nazaré, etc, etc. Paulo de Tarso, um monte de gente boa. Depois dele, Francisco de Assis, uma série de alguns santos que foram até santos de verdade, porque dentro dos interesses da igreja, às vezes alguns santos não eram exatamente grande coisa. Com tanta gente, por que nós estamos na sala de aula ainda? Por que nós estamos na terra ainda? 200 mil anos, veio o diretor da escola, já deu aula há 2000 anos, e a gente continua aqui. Será que a gente tem o direito de fazer isso com a gente? Quem não passar de ano não vai arder no mármore do inferno, não vai ferver no azeite quente, não vai ser imperdoável por toda a eternidade, como a teologia falou. Não vai. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de verdade. Não ia mandar Jesus falar para a gente perdoar 70 vezes 7 e Ele mesmo não perdoar. Não existe isso. Ele vai nos dar sempre novas chances. Sempre. Deus não desiste nunca de nós. Mas quando a gente começar de novo, pegar um planeta de provas e expiações do início, imagina o que era a Terra há 7.000, 9.000 anos atrás. Você não tinha problema com o celular. Você não tinha problema com o tablet. Você não tinha, o problema era praticamente as cavernas. Era antes da escrita ainda. E é esse o planeta que a gente vai pegar. Nós vamos ter que aprender do início de novo. Que nem a escola, como ele estava falando. Será que a gente não poderia ficar ainda na Terra? Nós estamos recebendo essa chance, esses 7 bilhões que estamos encarnados, nós estamos recebendo essa chance por um único motivo. Deus acredita em nós. Porque a má notícia é que nós somos a turma de recuperação, que nós não aprendemos praticamente nada durante o ano. Mas a boa notícia é que, como as turmas de recuperação, só ia para a recuperação aqueles que faltavam para passar um pouquinho, um ponto, meio ponto. Isso quer dizer que a gente tem chance. Mas outra má notícia está lá no Apocalipse, que só sobrará 1/3. 1/3, você já faz os cálculos. E principalmente calcula nas suas prioridades, nas suas decisões, para que terço você está. Para que terço você está. E uma das maneiras de você analisar a tua evolução é pensar na prática, na tua prática, a que molde, a que ídolo você está vinculando a tua vida. A gente costuma falar, em que pau eu fui amarrar meu burro. É mais ou menos isso. Em que molde, em que prioridades tem regido a tua vida? Nós podemos mudar já. Mesmo tendo errado muito, será que tem jeito para a gente ainda? Com certeza. Nunca é tarde. Em Paulo Estevão tem a grande notícia das nossas vidas. Ele foi o primeiro assassino de cristãos. Ele compareceu às portas de Damasco, simbolicamente com a mão cheia de sangue de Estevão. E ele foi até lá, tendo feito absurdos. Quem lê o livro sabe que ele comandou pessoalmente torturas. Ele é um torturador. Ele renegou a mulher dele, o amor da vida dele por causa do orgulho. Um homem muito orgulhoso, carreirista, vaidosíssimo, mas que, assim como era um homem decidido para errar, e quando errava, errava muito, quando ele acertou muito. Maria Madalena, quando errou bastante. Quando acertou, quando viu Jesus, ela é aquela mulher que se ajoelhou, que entrou debaixo da mesa e lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e secou com os seus cabelos. Nós erramos muito, sim. Nós estamos aqui, não é à toa.
mas nós podemos acordar e tomar medidas imediatas. Nós podemos fazer isso. Quem sou eu para dizer? Eu não sou ninguém. Mas ninguém ocupa uma carteira da escola de Deus à toa. Ninguém. Se Deus aprovou que nós viéssemos para cá e nos mantém vivos, é porque ainda tem jeito, ainda tem esperança. O que eu preciso fazer? Leiamos o Evangelho e leiamos o Evangelho da vida. Como é o Evangelho da vida? As parábolas de Jesus foram lá colocadas para a gente aprender a decifrar e aprender com as parábolas da vida. Como assim? Parábolas da vida? Não entendi. Por que Jesus ensinou com o patrão e o empregado, o pai e os filhos, com o semeador, com as atividades cotidianas? Por quê? Os discípulos também perguntaram. Porque as nossas lições principais estão aonde? Quem é o nosso grande guru, se não papai, mamãe, os filhos que nós tivemos, os chefes que a gente tem, os presidentes da república que a gente tem? Eles são nossos chefes. Enquanto a gente ficar acusando os outros de serem nossos problemas, nós não teremos solução. A programação reencarnatória e a lei de atração faz com que a gente traga para as nossas vidas os exatos exemplos e as exatas situações que a gente precisa para a nossa transformação. Agora a gente passa por tudo isso e passa acusando. Não, porque fulano é um corrupto. Quem é você para dar de dedo em corrupto? Você é tão impoluto assim? Disse Jesus, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Naquele tempo ninguém atirou. Hoje na internet é uma pedraiada danada, como se tivesse almas impolutas. Que hipócritas são esses? Vamos assumir. Lá eles assumiram. Escribas e fariseus todos abriram mão das suas pedras. E aqui? Por que a gente não é capaz de acordar? Será que a gente já está nesse nível de maturidade? Se a gente tiver, é hora de transformar a nossa vida. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai, do seu Pai, do nosso Pai. Boa noite então. Obrigado, gente. Obrigada a nós.